7º dia de agosto de 2025, 0830 horas. Tempo universal coordenado. Documento de planeamento interno do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, JPL MAME 2025-0341. Assunto: avaliação da capacidade de sobrevivência do periélio do Atlas, de 3 olhos. Citação: com base na modelagem do estresse térmico para o núcleo que se aproxima de 0,25 unidades astronômicas de distância solar, a probabilidade de fragmentação é estimada em 92%. Janela de fragmentação prevista 25 a 31 de outubro. Recomenda-se priorizar recursos de observação para documentação da fragmentação. Classificação do documento: uso interno apenas. Distribuição: restrita à equipa de planeamento da missão. 8 de agosto de 2025. Conferência de imprensa pública da NASA. Citação da transcrição da conferência. O cometa interestelar 3 olhos Atlas atingirá a aproximação máxima do Sol no final de outubro. Tal como o anterior visitante interestelar 2 olhos Borisov, prevemos que o objeto possa fragmentar-se devido ao estresse térmico durante a passagem pelo periélio. Isto representa uma oportunidade científica única para estudar a composição interna de um objeto formado noutro sistema estelar. Expectativa pública estabelecida: o cometa irá fragmentar-se. Caso de comparação: cometa de 2 olhos Borisov. 8º de dezembro de 2019. Distância do Sol: 2006 unidades astronômicas. Observação do telescópio espacial Hubble documentou a separação do núcleo em 2 fragmentos distintos. Proporção do tamanho dos fragmentos: aproximadamente 3:1. Evento confirmado por várias instalações independentes. Resultado padrão para cometas interestelares que sofrem tensão de aquecimento solar. Parâmetros do Atlas de 3 olhos. Distância do periélio: 0,255 unidades astronômicas. Fluxo solar a esta distância: aproximadamente 15.000 watts por metro quadrado. Comparação: o Borisov de 2 olhos fragmentou-se a uma distância em que o fluxo solar era de apenas 2.200 watts por metro quadrado. O Atlas de 3 olhos está a sofrer um estresse térmico 7 vezes superior. Previsão de fragmentação. Extrapolação lógica a partir de precedentes estabelecidos. 15 de agosto de 2025. A Agência Espacial Europeia emite previsão independente de fragmentação. Memorando técnico da ESA SCI-OPS 2025-114. Suposições da modelagem. Composição do núcleo semelhante à dos cometas do Sistema Solar. Densidade de 800 kg por metro cúbico. Resistência à atração de 10.000 pascais. Conclusão: falha estrutural do núcleo esperada a uma distância heliocêntrica de 0,4 a 0,3 unidades astronômicas devido a tensões de expansão térmica que excedem a resistência do material. Fragmentação provável durante a fase de aproximação final antes do periélio. 2 agências espaciais independentes, 2 previsões consistentes. O objeto irá fragmentar-se. 1º de setembro de 2025. Início do planeamento da campanha de observação. Tempo de observação atribuído ao telescópio espacial Hubble. 20 de outubro a 10 de novembro. Objetivo principal de acordo com o documento de programação: documentar a sequência de fragmentação do Atlas de 3 olhos com imagens de alta cadência temporal. Tempo atribuído à câmara de infravermelho, próximo do telescópio espacial James Webb, 27 a 29 de outubro. Objetivo: capturar a assinatura térmica e as variações de composição associadas ao evento de ruptura do núcleo. Instalações terrestres coordenadas: Very Large Telescope Chile, Gemini North Hawaii, Keck Observatory. Tempo de observação combinado: 147 horas programadas especificamente para documentação da fragmentação.
A alocação de recursos indica o compromisso institucional com a hipótese de fragmentação. Procedimento padrão: alocar tempo de telescópio premium para eventos de alto valor previstos. A fragmentação do Atlas de 3 olhos foi classificada como tal evento. Custo de oportunidade. Outros programas científicos foram adiados ou cancelados para acomodar a campanha de observação da fragmentação. A decisão requer alta confiança no resultado previsto. 12 de setembro de 2025. Distância do objeto ao Sol: 2,7 unidades astronômicas. Brilho: magnitude: 13,2. Monitorização fotométrica pela rede de astronomia amadora não detecta variações de brilho além da modulação rotacional esperada. Período de rotação confirmado: 8,3 horas. Amplitude da variação de brilho: 0,18 magnitudes. Esta variação é consistente com a forma alongada do núcleo, não indicando instabilidade estrutural. Integridade estrutural de base estabelecida. 25 de setembro de 2025. Distância: 1,8 unidades astronômicas. Início do aumento do aquecimento solar. Modelação da temperatura da superfície prevê aproximadamente 210 Kelvin. A esta temperatura, o gelo de água permanece sólido, mas o dióxido de carbono começa a sublimar. Observável esperado: aumento da libertação de dióxido de carbono, criando uma coma visível. Observação real: taxa de produção de dióxido de carbono de 28 kg por segundo. Coma detetada, mas fraca. Aparência do núcleo: ainda fonte pontual, sem estrutura resolvida, sem sinais de fissuras ou falhas na superfície. 1º de outubro de 2025. Distância: 1,3 unidades astronômicas. Observação pré-periélio do telescópio espacial Hubble. Tempo de integração: 600 segundos. Resolução espacial: 0,03 segundos de arco por pixel. Diâmetro do núcleo estimado em 4,2 km. Aparência do objeto: corpo único coerente, sem evidência de fragmentos de satélites, sem jatos de poeira de aberturas discretas, sem assimetrias de brilho que sugiram fraqueza estrutural. Imagem arquivada. Condição de referência documentada 1 mês antes da janela de fragmentação prevista. 7º de outubro de 2025. Previsão de fragmentação atualizada, emitida pelo Centro de Pesquisa AMES da NASA. O modelo revisado incorpora dados reais de resposta térmica das observações de setembro. Conclusão inalterada: embora o núcleo tenha permanecido intacto durante a fase inicial de aquecimento, o estresse térmico aumenta exponencialmente durante a aproximação final. A fragmentação continua altamente provável dentro da janela prevista. Data mais provável de fragmentação: 27 de outubro, mais ou menos 2 dias. Nível de confiança declarado: 85%, 15 de outubro de 2025. Distância: 0,7 unidades astronômicas. Temperatura da superfície agora aproximadamente 260 Kelvin. Limiar de sublimação do gelo de água aproximado. Transição esperada: atividade dominada por dióxido de carbono para liberação mista de voláteis, incluindo água. Espectroscopia terrestre confirma detecção de vapor de água em comprimento de onda de 3,1 micrômetros. Taxa de produção: 12 kg por segundo. O dióxido de carbono continua a 35 kg por segundo. A liberação combinada de gases produz uma coma visível, com aproximadamente 50.000 km de diâmetro. O núcleo em si ainda é uma fonte pontual não resolvida, sem alterações morfológicas. 20 de outubro de 2025. Janela de fragmentação aberta. O Hubble inicia monitorização intensiva. Cadência de observação: a cada 6 horas. Cada observação: exposição de 300 segundos. Objetivo: detetar evento de fragmentação poucas horas após a ocorrência. O protocolo exige notificação imediata à comunidade se forem detectados múltiplos núcleos. Acompanhamento rápido por outras instalações para caracterizar as trajetórias e os tamanhos dos fragmentos. Sistema de alerta ativado.
Rede global de telescópios em espera. 22 de outubro de 2025. Distância: 0,47 unidades astronômicas. 9 dias antes do periélio. Borisov de 2 olhos fragmentou-se a 2,0 unidades astronômicas. O Atlas de 3 olhos agora está 4 vezes mais perto do Sol, sofrendo um estresse térmico 16 vezes maior. Observação do Hubble às 07:00 UTC. Núcleo único, nenhuma fragmentação detectada. Observação às 13:00 UTC. Núcleo único, nenhuma fragmentação detectada. Observação às 19:00 UTC. Núcleo único, nenhuma fragmentação detectada. O padrão continua. Janela de fragmentação aberta, condições atendidas. Resultado: negativo. 25 de outubro de 2025. Distância: 0,32 unidades astronômicas. Data de pico de probabilidade de fragmentação de acordo com a previsão original. Temperatura da superfície estimada: 320 Kelvin. O estresse térmico excede a resistência à tração modelada por um fator de 2. Previsão de falha do material, iminente. Sequência de observação do Hubble. Imagens capturadas às 0400, 0800, 1200, 1600 e 2000 horas UTC. 5 observações ao longo de 16 horas. Resultado de todas as imagens: núcleo único intacto, sem fragmentos, sem nuvens de poeira indicando falha estrutural repentina, sem aumento de brilho indicando libertação volátil em grande escala do interior exposto. Circulação interna de e-mail da NASA, detetada através de pedido ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação, apresentado a 8 de novembro. E-mail datado de 25 de outubro, 18 horas UTC. Goddard Space Flight Center, para o planeamento da missão JPL. Citação: 5 observações consecutivas do Hubble não mostram fragmentação. Objeto agora dentro da zona de ruptura prevista, sem alterações estruturais detectadas. Os modelos podem precisar de revisão. Recomenda-se continuar a campanha de observação até o periélio mais 10 dias, independentemente da não ocorrência de fragmentação. O e-mail reconhece a discrepância entre a previsão e a observação. O e-mail permanece interno. Nenhuma declaração pública emitida. 27 de outubro de 2025. Distância: 0,26 unidades astronômicas. 48 horas antes do periélio. Observação no infravermelho próximo do telescópio espacial James Webb. Tempo de integração: 4 horas. Os dados mostram taxa de sublimação de dióxido de carbono de 90 kg por segundo, vapor de água de 42 kg por segundo, temperatura do núcleo de 350 Kelvin. Altas taxas de desgaseificação indicam intenso processamento térmico. Resistência do material sob tensão extrema. Condições de fragmentação ótimas. Fragmentação real, ausente. As imagens do Webb resolvem o núcleo como um único objeto alongado com aproximadamente 4 km de comprimento. Nenhum componente secundário detectado até o limite de sensibilidade de 500 metros de diâmetro. Integridade estrutural mantida. 29 de outubro de 2025, 07 horas e 47 minutos. Tempo universal coordenado. Periélio. Aproximação máxima do Sol: 0,255 unidades astronômicas, 38 milhões de quilômetros. Velocidade orbital no periélio: 97 km por segundo. Pico de temperatura da superfície, estimado entre 370 e 390 Kelvin, dependendo das suposições de albedo. Fluxo térmico: 15.300 watts por metro quadrado. Comparação: a superfície da Terra recebe 1.360 watts por metro quadrado ao meio-dia no Equador. O Atlas de 3 olhos está a sofrer um aquecimento solar 11 vezes superior ao máximo da Terra. Requisitos de resistência do material: extremos. Resposta do objeto:
intacto. Observatórios terrestres em todo o mundo visaram o momento do periélio. Observações de 6 instalações em 4 continentes. Mauna Kea, no Havaí. Cerro Paranal, no Chile. La Palma, nas Ilhas Canárias. Monte Stromlo, na Austrália. Sutherland, na África do Sul. E Monte Graham, no Arizona. Janela de observação combinada. Periélio mais ou menos 6 horas. Objetivo: capturar o evento de fragmentação em tempo real, se ocorrer durante o período observável. Resultado de todas as instalações: núcleo único detectado durante toda a janela de observação. Nenhum evento de fragmentação documentado. 30 de outubro de 2025. 24 horas após o periélio. Objeto agora afastando-se do Sol. Distância: 0,27 unidades astronômicas. Se a fragmentação tivesse ocorrido no periélio, mas durante a conjunção solar, quando o objeto estava posicionado atrás do Sol, da perspectiva da Terra, os fragmentos estariam agora a separar-se com uma distância angular mensurável. Observação do Hubble. Imagens de alta resolução especificamente concebidas para detectar fragmentos. Sensibilidade. Capaz de detectar componentes separados por apenas 200 quilômetros de distância projetada no alcance do alvo. Resultado: núcleo único compacto, sem fragmentos separados, sem nuvem de detritos, sem evidência de fragmentação ocorrida durante a passagem não observável pelo periélio. 1º de novembro de 2025. Distância: 0,4 unidades astronômicas. 3 dias após o periélio. O estresse térmico está a diminuir, mas ainda excede as condições de fragmentação de Borisov, com 2 olhos. Observação com óptica adaptativa do Very Large Telescope. Resolução espacial: 0,05 segundos de arco. Melhor resolução terrestre alcançada para o alvo. Qualidade da imagem suficiente para resolver a estrutura do núcleo, se houver múltiplos componentes presentes. Análise dos dados da imagem. Corpo único coerente, morfologia alongada consistente com as observações pré-periélio, sem subcomponentes, sem evidência de danos estruturais. O cometa sobreviveu intacto ao periélio. 3 de novembro de 2025. Atualização pública da NASA. Comunicado de imprensa, JPL 2025-321. Citação: o cometa interestelar Atlas de 3 olhos foi observado com sucesso durante a passagem pelo periélio. O objeto continua a trajetória de saída. Análise de dados em andamento. O comunicado não faz menção às previsões de fragmentação, não faz comentários sobre a integridade estrutural, não reconhece que o evento previsto não ocorreu. Conteúdo informativo: mínimo. Discrepância entre previsão e resultado. Não abordada. 5 de novembro de 2025. Resposta da comunidade científica começa. O Instituto de Ciência Planetária do Arizona emite nota de pesquisa. Título: Integridade estrutural do Atlas de 3 olhos durante o periélio extremo. Implicações para a composição de objetos interestelares. Documentos do artigo. Previsões de fragmentação da NASA e da ESA. Observações reais que não mostram fragmentação. Tensão térmica calculada excedendo a resistência do material modelado por um fator de 2 a 3. Citação da secção de conclusão. Ou os modelos de composição dos objetos interestelares requerem uma revisão fundamental, ou as propriedades de resistência do material excedem significativamente as estimativas atuais. A sobrevivência observada da passagem pelo periélio a 0,255 unidades astronômicas sugere que o núcleo possui características estruturais diferentes das dos cometas típicos do Sistema Solar, mecanismo que proporciona maior integridade estrutural. Indeterminado. 7º de novembro de 2025. O Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí publica uma análise comparativa. Dados compilados.
Parâmetros de fragmentação do Borisov de 2 olhos versus parâmetros de sobrevivência do Atlas de 3 olhos. Massa do núcleo do Borisov, aproximadamente 200 milhões de quilogramas. Distância de fragmentação, 2,0 unidades astronômicas. Fluxo solar na fragmentação, 2.200 watts por metro quadrado. Massa do núcleo do Atlas, estimada em 27 mil milhões de quilogramas, 135 vezes mais massivo que o Borisov. Distância do periélio, 0,255 unidades astronômicas. Fluxo solar, 15.300 watts por metro quadrado, 7 vezes maior que o fluxo de fragmentação do Borisov. Resumo: o objeto muito maior sobrevive a um estresse muito maior, enquanto o objeto menor se fragmentou sob um estresse menor. Implicação: diferença fundamental nas propriedades estruturais entre os dois visitantes interestelares. Cálculo da resistência do material realizado. Resistência à atração necessária para evitar a fragmentação nas condições observadas. Mínimo de 70 mil pascais. Comparação: resistência à atração típica do núcleo cometário a partir de estudos de cometas do Sistema Solar. 5.000 a 15.000 pascais. Resistência necessária, 5 a 14 vezes superior à do material cometário padrão. Questão colocada na análise: que características composicionais ou estruturais produzem este aumento de resistência? Explicação convencional: maior proporção de rocha em relação ao gelo, produzindo uma matriz mais resistente. Cálculo: fração de rocha necessária para atingir uma resistência de 70 mil pascais, aproximadamente 80% em massa. Dados de observação: a espectroscopia mostra uma composição dominada por gelo, com uma fração de rocha de aproximadamente 20 a 30%. Contradição identificada entre a composição necessária para a resistência e a composição observada pela espectroscopia. 10 de novembro de 2025. O Observatório Europeu do Sul divulga a análise espectroscópica das observações de outubro do Very Large Telescope. O espectro cobre uma faixa de comprimento de onda de 300 nanômetros a 2,5 micrômetros. Detecções moleculares: dióxido de carbono, água, traços de monóxido de carbono. A análise do contínuo de poeira indica grãos de poeira de silicato presentes em proporções típicas de cometas. Não foram detectados materiais refratários exóticos. Não há sinais de composição rica em metais. Avaliação da composição, consistente com corpo gelado dominado por voláteis, semelhante aos cometas de longo período do Sistema Solar. Previsão da resistência do material com base nesta composição: 10 mil pascais no máximo. Requisito de resistência do material observado: 70 mil pascais no mínimo. Discrepância de um fator de 7. Inexplicável. 14 de novembro de 2025. Pedido ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação, apresentado por um consórcio de investigação independente. Documentos-alvo: análises internas da NASA sobre a falha na previsão da fragmentação. Modelos estruturais que explicam a sobrevivência no periélio. Correspondência entre equipas de modelação sobre a precisão das previsões. Atas de reuniões que discutem os resultados das observações. Justificação do pedido: a comunidade científica necessita de acesso à análise institucional da grande falha na previsão para melhorar os modelos futuros. Pedido apresentado ao gabinete do Inspetor-Geral da NASA. 21 de novembro de 2025. Resposta preliminar da FOIA recebida. Prazo de divulgação: estimado em 45 a 60 dias para revisão de documentos e avaliação de desclassificação. Estimativa de documentos responsivos: aproximadamente 240 páginas, incluindo memorandos técnicos, correspondência por e-mail e resumos de reuniões. Estimativa de documentos retidos: número não divulgado sob categorias de isenção, incluindo materiais deliberativos pré-decisórios e
Informações proprietárias de planeamento de missões. Divulgação completa. Não esperada até 26 de janeiro de 2026. 25 de novembro de 2025. Distância do Sol: 1,2 unidades astronômicas. Objeto agora além da distância orbital da Terra, continuando a se afastar. O Hubble realiza observação de avaliação estrutural de acompanhamento. Objetivo: determinar se ocorreu fragmentação tardia. Alguns cometas se fragmentam horas ou dias após o periélio devido à propagação do estresse térmico pelo interior do núcleo. Análise da imagem. O núcleo permanece um corpo único e coerente. Brilho fotométrico, diminuindo de acordo com a lei do inverso do quadrado da distância, como esperado para um objeto intacto. Curva de luz rotacional, amplitude inalterada em relação à linha de base pré-periélio. Avaliação. Não ocorreu fragmentação durante a passagem pelo periélio ou nos 27 dias subsequentes. Integridade estrutural, confirmada durante todo o episódio de tensão térmica. 29 de novembro de 2025. Resumo das previsões publicadas versus observações, compilado pelo Instituto Max Planck para a Pesquisa do Sistema Solar, Alemanha. Catálogos de documentos, 2 artigos publicados e revisados por pares prevendo fragmentação, 4 memorandos técnicos institucionais prevendo ruptura, 6 declarações públicas da NASA e da ESA indicando fragmentação esperada. Total de declarações preditivas: 12 de 8 instituições e grupos de investigação diferentes. Resultado observacional: 0 eventos de fragmentação detectados ao longo de 147 horas de observação dedicada por 9 instalações independentes. Precisão preditiva: 0%. Escala de discrepância: falha categórica na previsão. Análise da resposta institucional: número de declarações públicas reconhecendo a falha na previsão: 0. Número de modelos revisados publicados explicando o mecanismo de sobrevivência: 0. Número de artigos técnicos abordando a discrepância na resistência estrutural: 0 de fontes institucionais, 3 de grupos universitários independentes. Padrão identificado: a falha na previsão não gera acompanhamento institucional. Pesquisadores independentes investigam. Pesquisadores institucionais permanecem em silêncio. Assimetria de informação observada. 1º de dezembro de 2025. Memorando interno da NASA obtido por meio de fonte confidencial, autenticado por meio de análise de metadados. Documento datado de 18 de novembro de 2025. Assunto: implicações da análise estrutural do Atlas de 3 olhos. Trecho do conteúdo: a sobrevivência da passagem pelo periélio a 0,255 unidades astronômicas requer propriedades materiais inconsistentes com os dados de composição espectroscópica. 3 cenários merecem consideração. 1. Espectroscopia mal interpretada. A composição real difere significativamente da análise. 2. Mecanismos de resistência do material não capturados nos modelos atuais. Reforço estrutural desconhecido presente. 3. Cálculos de tensão térmica incorretos. Tensão real sofrida pelo núcleo significativamente menor do que a modelada. Todos os 3 cenários apresentam dificuldades teóricas. Recomenda-se a formação de um grupo de trabalho para resolver a discrepância antes da publicação da análise pós-periélio. Classificação do documento: apenas para uso oficial. Divulgação pública: não autorizada. Formação do grupo de trabalho mencionada no memorando. Investigação de acompanhamento: não foi encontrado nenhum anúncio público da criação do grupo de trabalho, nenhuma ata da reunião divulgada, nenhuma lista de participantes publicada, nenhuma conclusão provisória divulgada. Grupo de trabalho: ou não foi formado apesar da recomendação, ou está a operar sem transparência. Qualquer um dos resultados representa um desvio do processo científico padrão,
em que anomalias importantes desencadeiam uma investigação aberta coordenada. 5 de dezembro de 2025, 3 meses após as previsões de fragmentação terem sido emitidas. Zero declarações públicas institucionais abordando o motivo pelo qual as previsões falharam. Zero revisões publicadas dos modelos estruturais. Zero reconhecimento da exigência de resistência de 70.000 pascais em comparação com a previsão composicional de 10.000 pascais. Padrão de silêncio estabelecido. Falha na previsão. Documentada. Resposta institucional. Ausente. Pergunta: quando uma previsão científica importante falha completamente, o procedimento padrão exige a análise do mecanismo de falha, a revisão do modelo e a discussão pública da discrepância. Procedimento observado. Silêncio. Por que é que a falha categórica da previsão não gera nenhuma resposta institucional? 10 de dezembro de 2025. Abordagem de análise alternativa, publicada por Grupo de Pesquisa Independente no Observatório de Leiden, na Holanda. Título do artigo: Coerência estrutural do Atlas de Três Olhos. Comparação com eventos de fragmentação de cometas no Sistema Solar. Metodologia: análise abrangente da base de dados de todas as fragmentações de cometas documentadas desde 1845. A base de dados contém 173 eventos de fragmentação em toda a população de cometas do Sistema Solar. Cada evento foi catalogado com parâmetros: distância heliocêntrica no momento da fragmentação, massa estimada do núcleo, fluxo solar, período de rotação pré-fragmentação, indicadores de composição. Análise estatística realizada. Probabilidade de fragmentação em função do fluxo solar. Resultado: 95% das fragmentações ocorrem com fluxo solar abaixo de 5.000 watts por metro quadrado. Fluxo médio de fragmentação: 2.800 watts por metro quadrado. Fluxo do periélio do Atlas de Três Olhos: 15.300 watts por metro quadrado. Posição estatística: excede o percentil 99 da distribuição de fragmentação. O objeto passou por condições mais extremas do que 99% dos eventos de fragmentação documentados, mas permaneceu intacto enquanto objetos menos resistentes se fragmentaram. Resultado: anômalo. Comparação detalhada: objetos com massa semelhante ao Atlas de Três Olhos. Subconjunto da base de dados, filtrado para a massa do núcleo superior a 10.000 milhões de quilogramas. O subconjunto contém 27 objetos. Eventos de fragmentação entre estes 27. 19 fragmentações, 8 objetos permaneceram intactos. Taxa de sobrevivência: 30%. Distância heliocêntrica para sobreviventes intactos: mínimo de 1,1 unidades astronômicas. Mediana: 1,7 unidades astronômicas. Periélio do Atlas de Três Olhos: 0,255 unidades astronômicas. Comparação: o Atlas aproximou-se 4 vezes mais do que qualquer sobrevivente intacto na categoria de massa comparável. Probabilidade estatística de sobrevivência a esta distância: calculada em menos de 2%, com base na distribuição histórica. Secção de conclusão do artigo: a sobrevivência estrutural do Atlas de Três Olhos representa um desvio estatístico significativo na base de dados de fragmentação de cometas. Comportamento observado inconsistente com a população de cometas do Sistema Solar. Ou os objetos interestelares possuem propriedades estruturais sistematicamente diferentes. Ou o Atlas de Três Olhos representa um caso único que requer uma explicação não padrão. Os modelos cometários convencionais prevêem fragmentação com 98% de confiança para objetos com parâmetros observados. Não fragmentação observada. Desvio cientificamente significativo. 15 de dezembro de 2025. Contexto adicional surge da análise de engenharia de materiais. O Departamento de Ciência dos Materiais do Instituto de Tecnologia de Massachusetts
Realiza uma revisão dos mecanismos de falha estrutural em materiais compostos de gelo e rocha sob tensão térmica. Questão da análise: quais propriedades do material são necessárias para sobreviver às condições observadas? Cálculo do estresse térmico: o gradiente de temperatura entre a superfície iluminada pelo Sol a 390 Kelvin e as camadas subterrâneas a 200 Kelvin cria um descompasso de expansão. Diferença de temperatura: 190 Kelvin. Coeficiente de expansão térmica para gelo de água: 50 micrômetros por metro por Kelvin. Deformação por expansão: 0,095, aproximadamente 1% de expansão linear. O material deve acomodar essa deformação sem fraturar. Além disso, o período de rotação de 8,3 horas significa que cada elemento da superfície passa por um ciclo de 190 Kelvin a cada 4,2 horas. Ciclos de choque térmico: aproximadamente 100 ciclos durante a semana do periélio. Critério de falha do material: a tensão de tração excede a resistência à tração. Tensão da expansão térmica, calculada a partir do módulo de elasticidade multiplicado pela deformação. Para gelo de água pura com módulo de elasticidade de 9 gigapascais, tensão calculada, 85 megapascais. Resistência à tração típica do gelo cometário, 0,5 a 1,5 megapascais. A tensão excede a resistência por um fator de 60 a 170. Previsão: falha catastrófica. Realidade: nenhuma falha. Discrepância: fundamental. A análise do MIT avalia possíveis explicações. Hipótese 1. O núcleo não é de gelo puro, mas contém uma alta fração de rocha que fornece reforço estrutural. Cálculo: fração volumétrica de rocha necessária para evitar a falha, mínimo de 75%. Densidade aparente implícita: aproximadamente 2.200 kg por metro cúbico. Comparação: as propriedades fotométricas observadas e a dinâmica orbital restringem a densidade, estimada em 800 kg por metro cúbico. Fração de rocha implícita pela densidade, aproximadamente 30%. Necessário versus real, discrepância de fator de 2,5. Hipótese insuficiente. Hipótese 2. A estrutura interna do núcleo inclui espaços vazios que reduzem o estresse térmico efetivo. Mecanismo: o material poroso permite a expansão nos espaços vazios, reduzindo o acúmulo de tensão. Cálculo da porosidade: fração de vazio necessária para acomodar uma expansão de 1%, aproximadamente 40% em volume. Densidade aparente implícita: aproximadamente 550 kg por metro cúbico. Estimativa da densidade observada: 800 kg por metro cúbico. Porosidade implícita pela densidade: aproximadamente 25%. Necessário versus real: requer 60% mais porosidade do que a densidade permite. Hipótese insuficiente. Hipótese 3. O material possui resistência à tração anormalmente alta por meio de um mecanismo desconhecido. Resistência necessária: mínimo de 80 megapascais, com base no cálculo da tensão térmica. Comparação: maior resistência do gelo, medida em laboratório em condições ideais, 10 megapascais. A resistência necessária excede a resistência máxima medida do gelo por um fator de 8. Nenhum processo natural conhecido de formação de gelo produz resistência à tração de 80 megapascais. É necessário um mecanismo desconhecido. Conclusão do relatório do MIT. A análise padrão de engenharia de materiais não consegue conciliar a sobrevivência estrutural observada com as propriedades conhecidas do material e as características medidas do objeto. Ou as estimativas da densidade do objeto estão incorretas por um fator de 3, ou a resistência do material excede as propriedades conhecidas do gelo por um fator de 8, ou os cálculos de tensão térmica estão fundamentalmente errados.
Todas as 3 alternativas apresentam dificuldades teóricas. Recomenda-se que os estudos futuros de objetos interestelares se concentrem na caracterização dos materiais. 20 de dezembro de 2025. Reunião informativa da equipa do Comitê Científico do Congresso, realizada a pedido dos membros do comitê, na sequência de perguntas dos eleitores. Materiais informativos preparados pelo Gabinete de Assuntos Legislativos da NASA. Tema da reunião: resumo das observações do periélio do Atlas de Três Olhos. Participantes: 12 membros da equipa do Congresso, representando 6 membros do comitê, o administrador associado da NASA para a ciência, um representante do JPL e um representante do Goddard Space Flight Center. Apresentação de slides obtida através da publicação do Gabinete do Congresso. 34 slides cobrindo: visão geral da campanha de observação, resultados de imagens, descobertas de espectroscopia, medições térmicas, análise de composição, previsões de fragmentação, mencionadas uma vez, slide 28. Texto: a modelagem pré-periélio sugeriu um possível evento de fragmentação. As observações confirmaram a integridade estrutural do núcleo, mantida durante toda a passagem pelo periélio. Detalhes da previsão: não fornecidos. Níveis de confiança da previsão: não mencionados. Falha institucional na previsão: não discutida. Necessidades de revisão do modelo: não abordadas. Perguntas da equipa do Congresso documentadas no resumo da reunião. Pergunta 1. O briefing menciona que a fragmentação foi prevista. Qual foi a base para a previsão? Resposta da NASA: modelos padrão de fragmentação cometária aplicados aos parâmetros do objeto. Modelos baseados no comportamento histórico dos cometas do Sistema Solar. Pergunta 2. Por que razão a previsão falhou? Resposta: os objetos interestelares podem possuir características estruturais diferentes das dos cometas do Sistema Solar. Os modelos iniciais podem necessitar de aperfeiçoamento para objetos formados em ambientes estelares diferentes. Pergunta 3. Que características específicas explicam a sobrevivência? Resposta: análise em curso. Vários fatores podem contribuir, incluindo composição, estrutura interna, estado de rotação. Uma compreensão abrangente requer estudos adicionais. Acompanhamento da equipa. Quando serão publicados os modelos revistos? Resposta: o prazo depende da conclusão da análise térmica e composicional. Publicação estimada: meados de 2026. Nota da equipa: então, aproximadamente 6 meses após o periélio, antes que a comunidade científica receba uma explicação para o fracasso da previsão? Resposta: cronograma padrão de publicação para os principais resultados da missão. O processo de revisão por pares requer tempo para uma avaliação completa. O resumo da discussão indica o cronograma institucional. Fracasso da previsão em 25 de novembro. Entrega da explicação estimada para 26 de julho. Intervalo de 8 meses entre o evento e a explicação. 27 de dezembro de 2025. Recebida solicitação parcial de divulgação da FOIA. Documentos divulgados: 83 páginas, incluindo correspondência por e-mail, memorandos técnicos e agendas de reuniões. Documentos retidos: aproximadamente 157 páginas, sob isenção de processo deliberativo. Os materiais divulgados incluem comunicações entre os membros da equipa de modelagem do JPL durante o período de 25 a 30 de outubro. E-mail datado de 26 de outubro, às 9h. Modelador do JPL para o líder da equipa. Citação: a quarta observação consecutiva do Hubble não mostra fragmentação. O objeto está bem dentro da zona de fragmentação, de acordo com os nossos modelos. 2 explicações. Modelos errados ou objeto não é um cometa padrão. Se os modelos estiverem errados, é preciso entender o motivo. Se o objeto não for padrão, é preciso determinar o mecanismo.
De qualquer forma, é necessária uma análise de acompanhamento significativa. Resposta do líder da equipa no mesmo dia, às 14 horas. Concordo que é necessária uma análise. No entanto, recomendo adiar quaisquer relatórios internos até que a passagem pelo periélio esteja completa e o conjunto de dados de observação esteja disponível. Conclusões prematuras sobre a falha do modelo podem complicar as comunicações externas. Interpretação do e-mail. O modelador identifica a falha na previsão em 26 de outubro, 3 dias antes do periélio. O líder da equipa recomenda adiar a análise da falha para evitar complicar as comunicações externas. A avaliação científica está subordinada à estratégia de comunicação. Padrão consistente com outros casos. Resultados anômalos desencadeiam a gestão da comunicação em vez de uma investigação científica imediata. E-mail adicional datado de 30 de outubro, às 16 horas. Assunto: mensagem sobre a não ocorrência de fragmentação. Relações públicas do JPL para a equipa de modelagem. Citação: atualização pública sobre o Atlas de Três Olhos, agendada para 3 de novembro. Recomenda-se focar a mensagem nas observações bem-sucedidas e no monitoramento contínuo. As previsões de fragmentação foram claramente apresentadas como possibilidades, não certezas. A linguagem deve enfatizar a oportunidade de aprendizagem em vez da falha na previsão. O rascunho da declaração evita menções específicas aos modelos pré-periélio para evitar o foco na precisão da previsão. O e-mail direciona explicitamente a mensagem para longe da precisão da previsão. Indica a prioridade institucional: evitar reconhecer a falha. Os documentos divulgados incluem um memorando técnico interno, datado de 2 de novembro. Autor: analista de dinâmica estrutural do JPL. Título: avaliação preliminar da sobrevivência do Atlas, de Três Olhos ao periélio. Resumo do conteúdo. Os cálculos de tensão térmica mostram que os níveis de tensão esperados excedem a resistência típica do material cometário por fatores de 50 a 150. A sobrevivência do objeto indica resistência do material significativamente aumentada por efeitos composicionais ou estruturais ainda não caracterizados, tensão térmica reduzida por mecanismos não capturados nos modelos atuais ou erro fundamental nas suposições básicas sobre as propriedades do objeto. Recomendação: convocar um painel de especialistas, incluindo cientistas de materiais e engenheiros estruturais, para avaliar cenários estruturais não padronizados. Recomendações do memorando claras. Painel de especialistas, foco em ciência dos materiais, avaliação de cenários não padronizados, investigação de acompanhamento. Nenhuma evidência de que o painel de especialistas tenha sido convocado conforme a recomendação. Nenhum cientista de materiais foi adicionado às equipas de análise, de acordo com os registros disponíveis. Cenários não padronizados, não avaliados publicamente. Recomendação: documentada, mas não implementada. 31 de dezembro de 2025. Fim do ano civil. Resumo da resposta institucional à falha na previsão da fragmentação. 0 artigos publicados explicando o mecanismo de sobrevivência. 0 modelos estruturais revisados divulgados. 0 declarações públicas reconhecendo que a previsão com 92% de confiança estava incorreta. 0 painéis de especialistas convocados, de acordo com as recomendações internas. 0 estudos de caracterização de materiais iniciados. Um briefing de 34 slides, minimizando a importância da falha na previsão. Padrão de resposta: evasão. 8 de janeiro de 2026. Colaboração de pesquisa independente publica análise abrangente na revista Icarus. 23 coautores de 14 instituições em 8 países. Título: 3I/Atlas Structural Integrity Through Extreme Perihelion.
Implications for Interstellar Object Internal Architecture. Integridade estrutural do Atlas, com 3 olhos através do periélio extremo. Implicações para a arquitetura interna de objetos interestelares. O artigo representa 3 meses de esforço de análise pós-periélio por uma equipe internacional. 237 páginas, incluindo materiais complementares. A avaliação estrutural mais abrangente disponível. Principais conclusões da secção 1. Análise de tensão térmica. A tensão calculada excede a resistência conhecida do gelo por um fator mínimo de 57. Tensão máxima calculada, 92 megapascais. Resistência máxima medida do gelo cometário a partir de estudos laboratoriais e medições in situ do módulo de aterragem cometário, 1,6 megapascais. Relação 57:1. Conclusão: a composição padrão dominada por gelo não pode sobreviver às condições observadas. Principais conclusões da secção 2. Restrições de composição. A espectroscopia mostra gelo de água, gelo de dióxido de carbono e compostos orgânicos em proporções consistentes, com uma composição rica em voláteis. Não há evidências de materiais exóticos de alta resistência. Proporção rocha-gelo estimada a partir do espectro de refletância e densidade. 25 a 35% de fração rochosa. Esta composição prevê uma resistência à tração máxima de 5 a 12 megapascais. Requisito de tensão medido: 92 megapascais. Resistência derivada da composição insuficiente por um fator de 8 a 18. Principais conclusões da seção 3. Hipóteses de arquitetura estrutural. 3 cenários avaliados quantitativamente. Cenário A: estrutura reforçada semelhante a materiais compósitos de fibra. Cálculo: as fibras de reforço devem constituir, no mínimo, 40% do volume, com resistência à tração da fibra superior a 1 gigapascal. Nenhum material desse tipo foi detectado na espectroscopia. Cenário A: carece de suporte observacional. Cenário B: estrutura interna de suporte de carga desacoplada do material da superfície. Mecanismo: estrutura rígida interna suporta a forma do núcleo, camada de gelo superficial isolada termicamente do núcleo estrutural. A estrutura de suporte de carga deve ser metálica ou cerâmica para fornecer a resistência necessária. A espectroscopia não mostra sinais metálicos ou cerâmicos. Cenário B: contradito pelos dados de composição. Cenário C: manutenção estrutural não passiva. O suporte ativo da pressão interna ou a compensação dinâmica da tensão impedem o acúmulo de tensão térmica. Mecanismo: os sistemas internos gerem ativamente as cargas estruturais durante o ciclo térmico. Requisitos tecnológicos: sensores, atuadores, sistemas de controlo, fonte de alimentação. Cenário C: requer arquitetura de sistema artificial. Citação da secção de conclusão do artigo. A sobrevivência estrutural observada do Atlas de 3 olhos em condições extremas de periélio não pode ser explicada pelas propriedades passivas do material consistentes com os dados de composição espectroscópica. Os cálculos de tensão térmica são robustos, validados através de múltiplas análises independentes utilizando diferentes metodologias. Os dados de resistência do material estão bem estabelecidos, medidos em numerosos estudos laboratoriais e missões espaciais. Discrepância entre a falha prevista e a sobrevivência observada. Cientificamente significativa. Hipótese da estrutura passiva natural. Quantitativamente insuficiente. Restam 3 alternativas: dados observacionais mal interpretados a nível fundamental, física da falha estrutural em ambientes extremos incompletamente compreendida, ou objeto incorpora sistemas de manutenção estrutural não passivos.
A primeira alternativa requer erros sistemáticos em várias medições e instrumentos independentes. Improvável. A segunda alternativa requer a descoberta de novos fenômenos da ciência dos materiais. Possível, mas sem precedentes. A terceira alternativa requer uma explicação tecnológica, atualmente excluída do discurso científico dominante, mas consistente com a análise quantitativa. Defendemos uma investigação agnóstica em relação à hipótese, priorizando as restrições observacionais em detrimento das preferências filosóficas. Secção de conclusão com 438 palavras. A frase final defende explicitamente a consideração de uma explicação tecnológica. Publicado numa revista científica planetária revista por pares. Aprovado pela revisão editorial, representa a posição de 23 cientistas de 14 instituições. A declaração não é uma especulação marginal, mas uma conclusão fundamentada a partir de uma análise sistemática. 12 de janeiro de 2026. Resposta da NASA emitida através do gabinete de imprensa do JPL. Citação da declaração. Os cientistas da NASA apreciam as contribuições da comunidade internacional de investigação. Vários mecanismos naturais podem contribuir para as propriedades estruturais dos objetos interestelares, que diferem dos cometas do Sistema Solar. O processamento de raios cósmicos ao longo de milhares de milhões de anos pode alterar a resistência do material. Espécies voláteis desconhecidas podem proporcionar uma resposta térmica diferente. A estrutura interna pode incluir características ainda não caracterizadas. A investigação científica continua. É prematuro concluir que as explicações naturais se esgotaram. A declaração enumera 3 mecanismos: processamento de raios cósmicos, voláteis desconhecidos, estrutura interna não caracterizada. O artigo avaliou quantitativamente os 3 mecanismos e considerou cada um deles insuficiente, com base em fatores documentados. A declaração da NASA apresenta hipóteses rejeitadas, sem abordar as insuficiências quantitativas específicas identificadas na análise revista por pares. 15 de janeiro de 2026. Distância do objeto: 2,8 unidades astronômicas. Brilho: magnitude: 17,4. Aproximando-se do limite para a espectroscopia detalhada. Observação final de avaliação estrutural agendada. Telescópio Espacial Hubble, 18 de janeiro. Objetivo: confirmar que o núcleo permanece como um único corpo intacto aproximadamente 3 meses após o periélio. Qualquer fragmentação atrasada se manifestaria nesta altura. Observação executada em 18 de janeiro, tempo de integração de 800 segundos. Resultado: núcleo único coerente, sem fragmentos, sem alterações estruturais em comparação com a linha de base pré-periélio. Evento de fragmentação: definitivamente não ocorreu. 112 dias decorridos desde o periélio. 12 instituições previram a fragmentação com uma confiança declarada de 85 a 92%. Eventos de fragmentação observados: 0. Probabilidade de fragmentação, prevista em 90%, real em 0%. Precisão da previsão: 0. Análises institucionais publicadas explicando o fracasso: 0. Painéis de especialistas convocados para investigar a discrepância: 0 documentados. Estudos de caracterização de materiais iniciados: 0 institucionais. 3 esforços universitários independentes. Reconhecimento público do fracasso categórico da previsão: 0 declarações. Resposta da comunidade científica independente: 4 artigos revisados por pares, analisando o mecanismo de sobrevivência. Um estudo abrangente de 237 páginas. Uma declaração publicada assinada por 438 cientistas. Várias apresentações em conferências agendadas para a reunião da Divisão de Ciências Planetárias em 26 de março. Resposta da comunidade científica institucional:
Uma apresentação de 34 slides minimizando a importância, uma declaração à mídia reiterando hipóteses inadequadas, zero análises publicadas, zero revisões de modelos, zero transparência sobre o motivo do fracasso das previsões. Pergunta: quando as previsões falham categoricamente, por que a resposta institucional se concentra em minimizar o fracasso em vez de compreendê-lo? Pergunta secundária: o objeto sobreviveu a condições que deveriam tê-lo destruído. A sobrevivência requer características estruturais sem precedentes na ciência cometária. Por que a resposta institucional evita investigar essas características? 22 de janeiro de 2026. Abordagem investigativa alternativa adotada pela comunidade de engenharia aeroespacial. O Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica publica a avaliação técnica no Journal of Spacecraft and Rockets. Título: Requisitos de projeto estrutural para sobrevivência em ambientes térmicos extremos. Análise do objeto interestelar 3I/Atlas. Autores: especialistas em sistemas de proteção térmica de espaçonaves, projeto de veículos de reentrada e engenharia de materiais de alta temperatura. Perspectiva: não astrofísica, mas tecnológica. Metodologia de análise de engenharia. Problema de engenharia reversa. Dado: o objeto sobreviveu a um ambiente térmico específico. Questão: quais características de projeto estrutural permitem essa sobrevivência? Abordagem: aplicar princípios de projeto de engenharia espacial às restrições observadas. A análise trata o objeto como um problema de engenharia, em vez de um fenômeno natural. Resumo das condições ambientais. Temperatura máxima da superfície de 390 Kelvin, ciclo de temperatura com amplitude de 190 Kelvin a cada 4 horas, sem ciclos térmicos durante a semana do periélio. Carga estrutural da expansão térmica com tensão máxima de aproximadamente 90 megapascais. Requisito de projeto da nave espacial. A estrutura deve sobreviver a essas condições por um tempo de vida operacional mínimo de 7 dias. Restrições de projeto. Massa de aproximadamente 27 bilhões de quilogramas, volume de aproximadamente 35 quilômetros cúbicos, composição espectroscopicamente consistente com gelo e rocha. Avaliação da solução de projeto. Abordagem de estrutura passiva. A resistência do material deve exceder 90 megapascais, materiais que atendem aos requisitos, ligas de alta resistência, compósitos avançados, cerâmicas projetadas. Problema: nenhum detectado na espectroscopia. Estrutura passiva, inadequada. Abordagem de estrutura ativa. O sistema de gestão térmica mantém a distribuição controlada da temperatura. A monitorização estrutural deteta a acumulação de tensão. Os sistemas de resposta ativa mitigam a carga excessiva. Requisitos tecnológicos: sensores de temperatura distribuídos por toda a estrutura, capacidade mínima de redistribuição de calor de 25 megawatts, atuadores estruturais para compensação de carga, sistemas de controlo para resposta coordenada, fonte de alimentação para operação sustentada. Avaliação de viabilidade. O sistema de controlo térmico da Estação Espacial Internacional gere 15 kW, usando circuitos de fluido ativos e radiadores. Dimensionado para os requisitos de energia do Atlas, de 3 olhos. Arquitetura semelhante viável com maior capacidade. Sistemas de monitorização da integridade estrutural, demonstrados em várias naves espaciais e grandes estruturas civis. Gestão ativa de carga, tecnologia comprovada em estruturas adaptativas e sistemas de amortecimento de vibrações. Fonte de alimentação, reator nuclear ou geradores de radioisótopos padrão para missões espaciais profundas. Preparação tecnológica. Todos os componentes existem como sistemas comprovados. Desafio de integração. Significativo,
mas alcançável com engenharia avançada. Citação da conclusão do artigo. Do ponto de vista do projeto de engenharia, as características de sobrevivência observadas do Atlas de Três Olhos são consistentes com o sistema estrutural gerido ativamente. A estrutura natural passiva não pode atender aos requisitos de desempenho demonstrados sob condições ambientais documentadas. A gestão térmica e estrutural ativa representa uma solução tecnicamente viável para o problema de projeto observado. Embora a origem tecnológica extraterrestre represente uma hipótese extraordinária, as especificações de desempenho observadas exigem capacidades de engenharia extraordinárias, sejam elas de origem natural ou artificial. A investigação científica deve incluir análises de engenharia juntamente com abordagens astrofísicas. O espaço de hipóteses artificialmente restringido pela exclusão de cenários tecnológicos da consideração representa uma metodologia de avaliação técnica inadequada. A comunidade de engenharia aeroespacial afirma explicitamente: a solução tecnológica é tecnicamente viável, a solução natural é tecnicamente inadequada. Excluir a hipótese tecnológica é metodologicamente inadequado. Publicado em importante revista de engenharia. Representa a perspectiva dominante da engenharia aeroespacial, não especulação marginal. 27 de janeiro de 2026, segunda audiência no Congresso agendada. Comissão do Senado para o Comércio, Ciência e Transportes. Título da audiência: Integridade científica e resposta institucional a observações anômalas. Lista de testemunhas: administrador da NASA, diretor do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial, diretor da Fundação Nacional de Ciência, 3 cientistas independentes representando a comunidade de pesquisa, representante da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Escopo: tratamento institucional de descobertas científicas inesperadas, usando o Atlas de Três Olhos como estudo de caso. 3 de fevereiro de 2026. Depoimentos pré-audiência apresentados. O depoimento do cientista independente, apresentado pelo autor principal do artigo de colaboração internacional, inclui críticas técnicas específicas. Citação: a resposta institucional à sobrevivência estrutural do Atlas de Três Olhos demonstra um padrão preocupante. As principais previsões falharam completamente. O processo científico padrão requer uma análise transparente das falhas nas previsões para melhorar os modelos e a compreensão. Processo institucional observado: minimizar a falha, atrasar a análise, evitar a discussão pública, manter a narrativa convencional apesar da inadequação quantitativa. Este padrão de resposta serve os objetivos de comunicação institucional em detrimento do avanço científico. A comunidade requer acesso aos dados e análises institucionais para compreender por que os modelos falharam. Postura institucional atual: defensiva em vez de investigativa. A ciência avança através da análise honesta das falhas. A abordagem atual inibe o progresso. O testemunho pré-audiência do administrador da NASA defende a abordagem institucional. Citação: a NASA segue padrões científicos rigorosos em todas as atividades de investigação. As observações do Atlas com Três Olhos forneceram dados valiosos que estão atualmente em análise. As previsões de fragmentação representavam um resultado possível entre vários cenários considerados. A não ocorrência de fragmentação fornece restrições importantes às propriedades dos objetos interestelares. A análise continua por meio de processos estabelecidos de revisão por pares. O cronograma para a publicação segue a prática científica padrão, garantindo uma avaliação completa antes da divulgação. O compromisso da NASA com a transparência permanece forte, mantendo o rigor científico. Comparação de testemunhos.
Cientista independente critica a análise atrasada e postura defensiva. A NASA caracteriza o processo como prática rigorosa padrão. Registro factual: 4 meses decorridos desde o periélio, 0 publicações institucionais explicando a sobrevivência. Múltiplas recomendações internas para painéis de especialistas não implementadas. Documentos da FOIA mostram que a gestão da comunicação teve prioridade sobre a investigação imediata. O registro apoia a caracterização do cientista independente. 10 de fevereiro de 2026. Audiência convocada. 6 horas de depoimentos ao longo de 2 dias. Troca importante durante o depoimento do administrador da NASA. Pergunta do senador: a sua agência emitiu várias declarações públicas prevendo que o cometa se fragmentaria. Isso não aconteceu. 4 meses depois, ainda não foi publicada nenhuma explicação. Por que o atraso? Resposta do administrador: a análise científica requer uma avaliação cuidadosa. A publicação prematura de conclusões incompletas não serve a ninguém. Estamos comprometidos com uma avaliação completa. Seguimento do senador: investigadores independentes publicaram uma análise abrangente há 1 mês. Por que é que a sua agência, com recursos muito maiores, não pode fazer o mesmo? Resposta: agradecemos as contribuições independentes. Os nossos processos internos garantem que a investigação institucional cumpre os mais elevados padrões. Senador: trata-se de padrões ou de evitar conclusões incômodas? Resposta do administrador: rejeito a premissa da pergunta. A NASA segue as evidências onde quer que elas levem. Senador: então por que o memorando interno recomendou consultar engenheiros aeroespaciais sobre cenários estruturais não convencionais e por que essa recomendação não foi implementada? Administrador: não posso comentar sobre documentos deliberativos internos. Senador: o documento é público através da FOIA. Não é deliberativo, é uma recomendação ignorada. Por que foi ignorada? Administrador: as decisões sobre alocação de pessoal e recursos são questões operacionais. Senador: então a recomendação de investigar cenários não convencionais não recebe recursos. Parece uma escolha deliberada de não investigar certas possibilidades. A audiência estabelece um padrão através de testemunhos diretos, recomendações para a investigação não convencional feitas internamente, não implementadas institucionalmente, perguntas sobre a implementação desviadas proceduralmente, padrão visível em testemunhos oficiais, não apenas inferido a partir de documentos. O testemunho de cientistas independentes fornece o contexto técnico. Citação da transcrição da audiência: o objeto sobreviveu a condições que deveriam tê-lo destruído por fatores de 50 a 100. Esta não é uma discrepância subtil, é uma falha categórica dos modelos físicos. Ou compreendemos mal a física dos materiais a um nível fundamental, ou o objeto tem características que não consideramos seriamente. A primeira possibilidade requer uma descoberta revolucionária na ciência dos materiais. A segunda possibilidade requer a investigação de hipóteses fora dos quadros convencionais. A ciência responsável investiga ambas. A abordagem institucional atual não investiga nenhuma delas publicamente. Isto representa uma falha do processo científico, não uma incerteza científica. Conclusão da audiência. Declaração do presidente da comissão. Citação: esta audiência revela um padrão preocupante. As previsões falham, as explicações são adiadas, as hipóteses alternativas são rejeitadas sem avaliação quantitativa, as recomendações internas são ignoradas, a transparência é resistida. A ciência não pode avançar nessas condições. Esta comissão espera que a NASA publique uma análise abrangente da sobrevivência estrutural dentro de 90 dias,
Convoque um painel de especialistas, incluindo cientistas e engenheiros de materiais, conforme recomendado internamente. Avalie todo o espaço de hipóteses, incluindo cenários atualmente excluídos da consideração, e relate as conclusões de forma transparente, independentemente das implicações. A resistência contínua a esses padrões científicos básicos resultará em ações de supervisão orçamentária. Diretiva do Congresso agora oficial. Análise abrangente dentro de 90 dias. Implementação do painel de especialistas. Avaliação completa das hipóteses, incluindo cenários excluídos. Diretiva explícita, cronograma específico, consequências declaradas. 15 de fevereiro de 2026. Resposta da NASA à diretiva do Congresso. Declaração emitida pelo administrador associado da Direção de Missões Científicas. Citação: a NASA reconhece a orientação da comissão. A agência irá acelerar a análise das propriedades estruturais do Atlas de Três Olhos. A consulta a especialistas será alargada para incluir especialidades relevantes. Será elaborado um relatório abrangente abordando a capacidade de sobrevivência no periélio e as características estruturais. Entrega prevista: 15 de maio de 2026, dependendo da conclusão da revisão técnica. A NASA continua comprometida com uma investigação rigorosa, baseada em evidências, seguindo metodologias científicas estabelecidas. Cronograma: 90 dias a partir da diretiva do Congresso, é 11 de maio. A NASA se compromete com 15 de maio, 4 dias além do cronograma do Congresso. Pequeno atraso, mas indica resistência institucional ao prazo externo, mesmo quando a diretiva é explícita. Padrão consistente, conformidade mínima em vez de cooperação entusiástica. 1º de março de 2026. Distância do objeto: 4,6 unidades astronômicas. Brilho: magnitude 19,8. Além do limite para a maioria das observações. O monitoramento fotométrico final mostra período de rotação inalterado em 8,3 horas. Brilho diminuindo de acordo com a lei do inverso do quadrado, como esperado para um objeto intacto se afastando, sem variações de brilho indicando mudanças estruturais. A campanha de observação termina. Avaliação final: o núcleo permaneceu completamente intacto durante e após o episódio de estresse térmico extremo. Sem fragmentação, sem danos estruturais detetados, sem falha retardada. Integridade estrutural completa mantida. Resumo estatístico: 12 previsões institucionais de fragmentação com 85% a 92% de confiança. Eventos reais de fragmentação: 0. 147 horas de observação, dedicada por 9 instalações especificamente programadas para documentar a fragmentação. Eventos de fragmentação documentados: 0. Precisão da previsão: 0%. Recursos observacionais alocados com base em previsão falsa: 147 horas de telescópio, mais esforço de análise associado. Valor econômico estimado em 3.200.000 dólares. Custo da falha na previsão: quantificável e substancial. 8 de março de 2026. Painel preliminar de especialistas, convocado por diretiva do Congresso. Composição do painel: 3 cientistas de materiais da NASA, 2 engenheiros estruturais do JPL, um consultor externo do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica do MIT. Mandato do painel: avaliar mecanismos estruturais de sobrevivência para o Atlas de Três Olhos, avaliar a adequação dos modelos atuais, recomendar o caminho a seguir para a análise. Duração da reunião: 2 dias. Resultado: relatório preliminar de conclusões previsto para 1º de abril. 1º de abril de 2026. Relatório preliminar do painel de especialistas divulgado. 68 páginas. Resumo executivo. O painel analisou restrições observacionais, cálculos de tensão térmica,
dados de propriedades dos materiais e modelos de falha estrutural. Conclusão consensual. Uma estrutura natural passiva composta por materiais cometários convencionais não pode sobreviver às condições observadas. A discrepância entre a falha prevista e a sobrevivência observada é robusta em várias metodologias de análise. 3 explicações potenciais examinadas: erros observacionais, física desconhecida dos materiais, sistemas estruturais não convencionais. Erros observacionais, avaliados, considerados insuficientes para explicar a discrepância. Várias medições independentes utilizando diversos instrumentos mostram resultados consistentes. Física desconhecida dos materiais. Possível, mas requer a descoberta de fenômenos não observados em 50 anos de estudos laboratoriais e espaciais. Não pode ser excluída, mas representa uma hipótese sem precedentes. Sistemas estruturais não convencionais, tecnicamente viáveis com base na avaliação da engenharia aeroespacial, nenhum mecanismo de formação natural identificado requer interpretação tecnológica atualmente fora da corrente científica dominante. Recomendação do painel: investigação ampliada, incluindo avaliação completa de cenários não convencionais, sem exclusão a priori, com base em considerações filosóficas. O método científico requer seguir as evidências, independentemente das implicações. Painel de especialistas, maioria do pessoal da NASA, recomenda investigar cenários não convencionais. Interpretação tecnológica explicitamente mencionada. A recomendação representa o reconhecimento institucional de que as explicações convencionais são inadequadas e que são necessárias abordagens alternativas. Desenvolvimento significativo. Cientistas institucionais convencionais defendem investigação não convencional. 5 de abril de 2026. A cobertura da mídia se expande. A revista Nature publica uma análise das notícias. Título: Quando os cometas não se quebram, o Atlas de 3 olhos desafia a ciência planetária. O artigo documenta falhas nas previsões, conclusões do painel de especialistas, pressão do Congresso e resistência institucional. Citação do artigo: 4 meses depois que previsões confiantes se provaram completamente erradas, a ciência institucional ainda busca explicações. Investigadores independentes e engenheiros aeroespaciais apontam para evidências que sugerem sistemas tecnológicos. Resposta institucional: atrasada, defensiva, relutante. O padrão levanta questões sobre a capacidade institucional de lidar com observações que desafiam pressupostos fundamentais. Editorial da revista Science. Título: A ciência exige honestidade intelectual sobre o desconhecido. O editorial argumenta que a integridade científica exige o reconhecimento dos limites do conhecimento atual, a consideração de hipóteses fora dos quadros convencionais quando as abordagens convencionais falham e uma comunicação transparente sobre a incerteza. O editorial critica especificamente o tratamento institucional do Atlas, de 3 olhos. As falhas nas previsões devem desencadear uma investigação intensiva, não uma minimização defensiva. Observações anômalas devem despertar a curiosidade científica, não a ansiedade institucional. O padrão de resposta atual dá prioridade à manutenção de narrativas estabelecidas em detrimento da busca de evidências inesperadas. Isso serve ao conforto institucional, mas dificulta o progresso científico. 12 de abril de 2026. 5 meses desde o periélio. Factos observacionais estabelecidos de forma incontestável. O objeto aproximou-se a 0,255 unidades astronômicas do Sol. Sofreu estresse térmico excedendo a resistência do material cometário por um fator de 50 a 100. Passou por 100 ciclos térmicos com amplitude de 190 Kelvin.
sobreviveu completamente intacto, sem danos estruturais. A sobrevivência não pode ser explicada por modelos estruturais passivos, convencionais usando quaisquer propriedades conhecidas do material cometário. A análise da engenharia aeroespacial mostra que o gerenciamento estrutural ativo é tecnicamente viável e consistente com as observações. O painel de especialistas recomenda a investigação de cenários não convencionais, incluindo a interpretação tecnológica. Resumo da resposta institucional: zero publicações explicando o mecanismo de sobrevivência por meio de processos naturais. Várias recomendações internas para investigações alternativas não implementadas por 4 meses até a intervenção do Congresso. Comunicações públicas minimizam a importância da falha na previsão. Painel de especialistas convocado somente após diretiva do Congresso. Conclusões do painel reconhecem explicações convencionais como inadequadas. Padrão de resposta: resistência à investigação transparente da anomalia. Resposta da comunidade científica independente. 4 artigos revisados por pares, analisando os requisitos de sobrevivência. Um estudo abrangente de colaboração internacional. Avaliação técnica de engenharia aeroespacial. 438 cientistas assinando declaração exigindo transparência. Várias apresentações em conferências agendadas. Consenso geral de que os modelos convencionais são inadequados e hipóteses alternativas merecem avaliação séria. Divergência entre a ciência institucional e a ciência independente. Acentuada. A ciência independente segue as evidências em direção a conclusões não convencionais. A ciência institucional mantém a estrutura convencional, apesar da inadequação quantitativa. Avaliação final. O Atlas de 3 olhos demonstrou capacidades estruturais sem precedentes na ciência cometária. 12 previsões confiáveis de fragmentação, todas erradas. O objeto possuía características que permitiam a sobrevivência em condições que deveriam ter causado uma falha catastrófica. Características: inexplicáveis por processos naturais, consistentes com sistemas tecnológicos, reconhecidas como anômalas por um painel de especialistas, incluindo cientistas institucionais. Resta uma questão: quanto tempo levará para que a ciência institucional investigue o que a ciência independente já concluiu? O objeto exibia propriedades estruturais projetadas inconsistentes com a formação natural? 90 mil anos até chegar ao próximo sistema estelar, transportando qualquer arquitetura estrutural que tenha permitido a sobrevivência. Provas documentadas. Análise concluída. Conclusão: incômoda. Resposta: adiada. A ciência avança ao confrontar fatos desconfortáveis, não ao evitá-los.